Olá, tudo bom? Como é que você está? Dependendo da hora que você está assistindo isso aqui, eu espero que você esteja tendo um excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. E você já se perguntou o que você vai fazer agora? Nesse momento, nessa altura do nosso treinamento, você já está qualificado tecnicamente, já sabe fazer um projeto fotovoltaico, já sabe fazer uma instalação fotovoltaica, já mapeou todos os pontos a serem bem observados, as boas práticas de instalação. Nesse momento você já tem uma noção e sabe exatamente como abrir e como criar sua empresa, seu negócio, se essa for a sua intenção de empreender no setor. Mas, beleza, uma vez estabelecida a sua empresa, uma vez criado seu CNPJ, qual o próximo ponto? O que você precisa agora? Sobre isso que a gente vai falar nesse curso, nesse mini treinamento sobre vendas. Agora você precisa vender, você precisa de ir para o campo e atrás dos seus clientes e oferecê-los o seu produto, o seu serviço, os seus equipamentos, e sempre numa relação respeitosa, numa relação ganha-ganha e não numa relação de que você queira empurrar alguma coisa que o cliente não precisa, de forma alguma, você não quer essa situação, e nem numa relação onde você vai de uma forma submissa, de uma forma subserviente, pedindo pelo amor de Deus que alguém te contrate ou compre o seu serviço. Sobre isso que a gente vai falar nessa nova etapa do Cursol Pro. A gente vai falar sobre como vender produtos e serviços ligados à energia solar fotovoltaica. Vamos lá. Beleza? Então, a gente vai mostrar aqui para você o conteúdo, tá? Hoje a aula de hoje é para dar um apanhado, para mostrar de uma forma overview do que vai ser visto nesse curso de como vender produtos ligados à energia solar fotovoltaica. Então eu vou começar com um nivelamento, tá? Conceitos iniciais. É o seguinte, eu sei, por experiência própria, que a formação de técnicos e engenheiros, ela não contempla em nada a parte de vendas e a parte de marketing, a parte de psicologia do consumidor. E eu sei disso porque eu fiz engenharia, fiz toda a minha carreira de formação na área de engenharia, graduação, mestrado, doutorado, e nunca vi nenhum tipo de conteúdo, nenhuma informação a respeito de como vender o meu serviço, como vender os meus produtos, como vender os meus cursos e treinamentos. Eu tive que buscar capacitação fora da parte da universidade, fora da área técnica. E então, o engenheiro, o técnico, ele não está familiarizado com os termos da área de marketing. E aí é claro que eu não tenho a pretensão de dar um curso de marketing para vocês. O curso de marketing, para você ter uma ideia, é uma graduação que leva 4 a 5 anos. E eu não tenho essa pretensão. Mas eu preciso, para ser bem objetivo e para te ensinar a vender serviços e produtos de energia solar, eu preciso fazer uma espécie de um nivelamento inicial, uma espécie de um glossário, onde a gente vai falar dos principais termos. Vou dar uma explicação rápida dos principais termos. E é isso que a gente vai ver nessa aula de nivelamento, tá? Termos como prospect, lead, buyer, funil de vendas, lista, tá? de leads, de e-mails, de prospects. O que é uma audiência? Autoridade, o que é autoridade em um determinado nicho? O que é um nicho? O que é uma oferta? Tá? O que é uma persona? Então, a gente vai, nessa aula de conceitos iniciais, falar sobre isso. Em seguida, eu vou fazer uma aula de o que vender. Então, se eu te perguntar hoje, o que você vai vender? Você pode falar, Flávio, eu vou vender projetos, eu vou vender
sistemas fotovoltaicos, eu vou vender módulos, eu vou vender inversores, eu vou vender softwares de simulação. E a minha resposta para isso é não, você não vai vender isso porque ninguém quer comprar isso. Ninguém quer comprar equipamentos. As pessoas querem comprar a solução para um determinado problema. E isso que a gente vai ver nessa aula de o que vender, né? Então a gente vai entender como é que funciona a mente do novo consumidor, tá? O consumidor do século XXI, o consumidor dessa nova geração. O que esse novo consumidor quer, tá? A gente vai comentar aqui por que é uma péssima ideia tentar disputar um cliente, tentar conseguir uma venda disputando por preço, tá? E por que é melhor você conquistar e você conseguir um cliente por posicionamento adequado, vai entender o que é isso. Vamos entender um pouquinho da estratégia da Apple, tá? Eu vou exemplificar e explicar por que eles não falam sobre produto, tá? Eles falam sobre transformação, é bem diferente, é muito mais poderoso. E aí, né, estamos vivendo a era da transformação, eu vou explicar o que é transformação e eu vou falar um pouco sobre os conceitos de preço e valor e vou te ensinar a criar valor no seu serviço, no seu produto e não simplesmente diminuir preço. Então é muito mais eficiente, é muito mais eficaz você aumentar o valor percebido do seu produto ao invés de você diminuir o preço que você quer vender. E depois eu vou falar então de uma aula sobre poder dos nichos, falar para vocês o que é um nicho e por que é interessante, né, definir nicho e segmentação na qual você quer atuar. Vou falar um pouquinho sobre como definir o seu nicho, o critério dos 3 círculos, é um critério interessante para você escolher o seu nicho. Deixa eu achar aqui. Então, poder dos nichos. Depois, vou falar um pouquinho sobre público-alvo, tá? Definindo a sua persona. O que vem a ser persona, né? Alguns livros de marketing, de administração, falam em persona, outros falam em avatar. E eu vou tentar explicar para você esse conceito, tá? Que parte da ideia do que é um público-alvo, né? Todo mundo sabe o que é um público-alvo, que é aquele grupo de pessoas que são potenciais clientes. Então a gente vai tentar identificar dentro desse público-alvo como você constrói uma persona, que é a tangibilização desse público-alvo. Público-alvo é um conceito muito abstrato, né? Você não fala para um público, você não vai falar para um público, você vai se posicionar e você vai vender e você vai falar para uma única persona, mas que representa todo esse público-alvo. Então eu vou explicar para vocês isso aí. Vou falar um pouquinho sobre os ciclos e etapas de uma venda, tá? O consumidor, raramente ele compra alguma coisa de cara na primeira vez que ele se depara com aquele produto, com aquela situação, com aquela ideia, com aquele conceito. Então o consumidor ele tem ciclos, até chegar no final, onde ele se tornou um cliente seu, onde ele pagou para você por um produto ou serviço. Que na verdade esse é o processo, né, de compra, só que a gente vai ver que a gente avança um pouquinho mais para o pós-venda, também é importante, mas eu vou falar um pouquinho sobre os ciclos e as etapas de cada venda, tá? A jornada do novo consumidor, e a gente vai abordar isso aí também bastante. E finalmente eu vou falar para vocês sobre como usar ferramentas de internet e marketing digital. Nessa era que a gente vive, tá, de popularização na internet, o Brasil hoje, né, tem uma parcela enorme de pessoas conectadas à internet. Os números variam, né, e a gente está beirando 100 milhões de pessoas conectadas já. Isso é um número muito expressivo. Desses 100 milhões, cada vez mais as pessoas estão utilizando a internet como um mecanismo de pesquisa, de busca por produtos e de compra, tá? Então o e-commerce ele vem batendo recorde atrás de recorde a cada ano. O e-commerce o processo de venda usando a internet. Então as pessoas estão se habituando, estão se acostumando a comprar pela internet, apesar de que muita gente ainda resiste em comprar pela internet. E
e a gente percebe então que tem um grande caminho a percorrer, tem um grande potencial de mercado, mas ele já é muito grande. Então a gente tem que explorar isso aí, e como esse mecanismo de divulgação, de marketing, de venda pela internet ainda é uma coisa que está começando quando comparado com os mecanismos tradicionais de anúncio, de venda, as mídias tradicionais que seriam rádio, televisão, jornal, revista. Essas mídias elas já são clássicas, já são consagradas, mas elas são mais antigas, então elas já têm o seu preço, né, precificado, definido. As mídias novas, anúncios na internet, elas ainda estão baratas, tá? Então é uma oportunidade, é um momento interessante para você utilizar isso daí. Então, como utilizar, por exemplo, sites, blogs, e-mail, tá? Redes sociais, aí eu falo sobre cada uma das redes aqui, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, anúncios pagos, né? A forma de você anunciar nessas redes sociais, e aí você conseguir realmente atrair e envolver e finalmente vender para esses leads, transformando eles em clientes realmente, e de uma forma bem mais eficiente, bem mais direcionada, bem mais fácil de medir, controlar e analisar resultados, e principalmente mais barata. Então, no final das contas, você tem um custo menor e um benefício maior, ou seja, uma relação que está muito vantajosa ainda, e você não pode deixar de aproveitar essas ferramentas de internet e marketing digital, e eu vou dar as primeiras dicas para você começar a caminhar nesse novo mundo, e você vai ver que você nunca mais vai deixar de utilizar internet e marketing digital para vender os seus produtos, assim como eu utilizo também. E você sabe disso porque, né, nesse treinamento Cursol Pro, ele foi todo divulgado e comercializado pela internet. Então, beleza, esse é a organização geral do nosso curso, tá? Do curso de como vender produtos ligados à energia solar fotovoltaica. E eu vejo você na próxima aula, onde a gente vai falar dos conceitos iniciais, e eu vou entrar aqui detalhadamente em cada um deles, passo a passo, detalhadamente, e vai ser uma aula para cada um desses pontos aqui, tá? E nessa mesma metodologia, nesse mesmo estilo que a gente vem fazendo aí, aulas curtas, bem didáticas, bem direto ao ponto, bem mão na massa, eu vou mostrar a você como que eu faço para vender pela internet e como você também pode fazer. Legal? Então, essa aula de hoje de introdução a esse mini curso, tá, de vendas e marketing digital, ela fica por aqui e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!